Senhor, irmãos, podeis assentar. Glória a Deus, que bom estarmos nesta manhã, mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor. Nós estaremos hoje fazendo o encerramento do conteúdo da apostila, da revista, tá? Que nós estávamos apresentando durante esses dias. Hoje nós estaremos aí a partir da página 36, onde nós vamos estar continuando a segunda parte da manifestação do anticristo. E estaremos hoje especificamente entrando nos primeiros textos, onde fala da abertura dos selos, tá? Os primeiros 4 selos são os conhecidos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E para que nós assim memorizemos, ainda que não é fácil fazer isso, porque é um livro mais complexo, e o pastor Célio já está preparando para dar uma continuidade. O pastor Quirino pediu para estar vendo isso, tratando especificamente sobre o livro do Apocalipse, né? Mas assim, o livro do Apocalipse, ele tem, dentro desta interpretação que nós estamos seguindo, e isso é muito importante nós termos em mente, que não há uma forma só de interpretar a Bíblia toda, e muito menos o Apocalipse, né? Nós temos aí pelo menos 3, 4 visões. Eu até coloquei aqui, está aí o preterista, futurista, historicistas e idealistas. São chamadas escolas de interpretação, né? A Bíblia, irmãos, ela é a revelação de Deus aos homens em forma escrita. Mas qual é a dificuldade e o porquê que nós temos que estudar? Porque ela foi escrita em uma outra língua, né? Foi escrita aí o Antigo Testamento há mais de 4.000 anos já. Então há essa dificuldade linguística, há essa dificuldade da distância em que nós estamos, né? Palavras que foram dadas naquela época, que para nós hoje, não, no nosso contexto, não faz nenhum sentido. Então é preciso o que se chama dentro do estudo de contextualização, contextualizar, trazer aquilo para a atualidade, para que nós possamos entender. Por isso a necessidade. O ser humano, todos nós sabemos que nós somos seres controversos, né? Tanto é que nós estamos vendo aí essa guerra lá na Ucrânia e a Rússia, e nós ficamos assim a perguntar: por que destruir um país daquele jeito? Por que não resolver as coisas de outra forma, né? Mas infelizmente é isso que o pecado fez com os seres humanos, fez conosco, né? Por isso precisamos então dessa intervenção de Deus, da iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender as suas revelações, tá? Nós temos a Bíblia, claro, escrita aí, traduzida no português, mas por mais que ela esteja, irmão, no português, né, nós vamos ver que não tem condições, nem aqueles que traduziram, colocar todo o significado das passagens bíblicas. Por isso há essa necessidade de estarmos estudando, né? E falamos aí, nesse finalzinho agora da nossa revista, da manifestação do anticristo. Domingo passado, falamos que o anticristo é um homem, é uma pessoa, tá? Que será influenciado pelo espírito de Satanás, que dará abertura para que ele possa usá-lo. É como nós falamos hoje, quando uma pessoa está fazendo algo terrível, nós não dizemos assim: não, está sendo usado pelo diabo. É exatamente isso que vai acontecer. Só que o anticristo, ele se abrirá para isso, tá? Porque o ser humano tem desejo de poder, o ser humano tem desejo de domínio, tem desejo de ser o máximo, e Satanás, a vontade dele também sempre foi essa: ser igual a Deus. Então ele intentará colocar esse plano, esse projeto, chamando a atenção de todo mundo para ele, para adorá-lo, para servi-lo. E em primeira
na primeira etapa de tudo aquilo que nós dissemos desde das 70 semanas da profecia de Daniel, e que a última semana, então, será a manifestação do anticristo, que é onde nós estamos entrando, só para nós contextualizarmos. E os 3 anos e meio, primeiro, ele chamará a atenção de todos que estiveram na terra, para resolver conflito, para dar solução. Veja como o mundo já está preparado para isso. Veja que o mundo está nesse conflito aí, de uma guerra, em que os líderes mundiais não conseguem resolver. E esse líder que surgirá, ele chamará para si a responsabilidade. Por isso ele vai ser, então, aclamado pelas nações, porque ele terá projeto de trazer solução para a humanidade, na área política, econômica, social, financeira, tudo. E com essas suas façanhas, o que vai acontecer? Ele será então aclamado, né? E nesse momento ele então trará essa falsa paz, que a Bíblia diz, essa paz que será passageira, mas no meio dos 7 anos, então, ele irá se manifestar como o anticristo, ele irá mostrar quem de fato ele é. E a partir desse momento, então, começa a grande perseguição, ainda que as pessoas que não quiserem receber a marca da besta, a famosa marca da besta, né, que não há um consenso entre os estudiosos de como será essa marca, se é algo de fato visível, se é algo marcado na gente. Há muitas especulações, mas o que a Bíblia diz é que todo aquele que não receber esta marca, ele não terá condições de negociar, de comprar, de vender, de fazer nada na face dessa terra, né? Mais ou menos, nós já estamos vendo isso acontecer. Nós estamos aí na pandemia, terminando a pandemia, a obrigatoriedade de se apresentar o cartão de vacina em vários lugares, né? Nós já temos aí documentações agora, documento único, e há também uma aceitação pela facilidade que isso trará. Por exemplo, um documento só, que você terá como identificar toda a sua vida, é muito mais fácil. Nós olhando pela lógica hoje, não é muito mais fácil? Você tem que carregar identidade, CPF, homem tem que ter número de reservista, título de eleitor, são tantas coisas. Não, mas aí vai ter um número só. Vai ter um número só. No Brasil já vai ser extinto o RG, né, o registro geral, vamos ficar só com o número do CPF. Então, ou seja, serão propostas que vão agradar a sociedade. Por isso, então, ele será aclamado, ele será, então, aceito. E aqui, a partir da abertura desses selos, será, então, o momento em que o anticristo começa a se manifestar. Segundo os escatologistas, será, então, a partir dos 3 anos e meio. Começa, então, períodos de catástrofe, períodos de perseguição, tá? Então, essas 3 séries que nós temos a partir do capítulo 6 de Apocalipse, selos, trombetas e taças, são séries de flagelos que serão derramados sobre a terra. E segundo ainda também o ponto de vista aqui futurista, as taças não é o anticristo que estará trazendo esse flagelo, mas as taças são flagelos de Deus. O próprio Deus, a Bíblia diz que Deus estará derramando a sua ira sobre todos aqueles que não obedeceram, todos aqueles que estão na terra, que não obedeceram, e fala, e todos aqueles que receberam a marca da besta. Então, serão acontecimentos de sofrimentos que serão impostas pelo anticristo, tá? Mas também pelo próprio Deus. São, na verdade, castigos de fato,
tá? E domingo passado, nós falamos que para que uma série de acontecimentos, para a manifestação do anticristo, uma série de acontecimentos que precisa suceder, para que o anticristo, então, cumpra esses textos, que está na 70ª semana de Daniel, na semana 70, uma coisa é necessário que se aconteça, que é a construção do terceiro templo de Israel, né? O primeiro templo construído por Salomão foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi construído por Esdras, Neemias, Zorobabel, quando eles saíram então do cativeiro da Babilônia, aonde Daniel recebeu a profecia das 70 semanas, e que o anjo ali, dando a revelação para ele das 70 semanas, ele disse que o templo seria novamente no futuro destruído. E isso também nós já informamos, que aconteceu, está na história, que no ano 70, depois de Cristo, o templo de Jerusalém também foi destruído, e toda a nação foi dispersa pelo mundo inteiro, eles deixaram de ter território, acabou, né? Ficou algo assim, suspenso, ficou algo nebuloso dentro das profecias. Por quê? Porque o Estado de Israel não existia. Então a Bíblia diz que seria necessário ter um templo, cessar o sacrifício, que o anticristo assumiria uma posição dentro desse templo. Mas se não tem templo, não tem nem Estado de Israel, como isso iria acontecer? E aí, no ano então de 1948, é reconhecido o território de Israel, que é onde eles estão hoje, né? É reconhecido esse lugar. A partir disso, então, todos os estudiosos da área escatológica começou então a ter direcionamento, né? Começou a entender, né? Isaías diz assim: pode uma nação vir a existir em um só dia? E ele disse que ele iria fazer isso com Israel. Ele disse que se alguém conseguisse acabar com o brilho do sol, com as estrelas e etc., então Israel não existiria mais. Há uma promessa de Deus da existência de Israel. E então hoje nós temos lá Israel, e os estudiosos estão esperando esse movimento da construção desse terceiro templo, tá? E nós vamos mostrar agora num vídeo, que seria o vídeo da semana passada, aonde, se você pesquisar na internet, você vai ver que Israel, eles praticam, os judeus, eles praticam a religião judaica. Eles só creem no Antigo Testamento, até hoje, tá? A religião judaica, eles não creem que Cristo, que veio, que nasceu há 2000 anos, era o Messias. Não, para eles não é. Era um profeta, era alguém, mas não é o Messias. Eles estão esperando esse Messias vir ainda. E o que eles querem fazer? Como eles vivem a prática do Antigo Testamento, da Velha Aliança, eles querem construir o templo. Hoje o que eles têm são sinagogas. Para eles, só ler, a sinagoga não tem sacrifício. A sinagoga é onde só pode fazer orações e fazer leitura e explanação da Torá, né, do Antigo Testamento. Mas eles estão construindo, o desejo deles é construir, e há um desejo muito grande neles também de reconstruir esse templo exatamente aonde Salomão construiu da outra vez, que foi Davi que escolheu o lugar, que preparou, que Deus disse que Salomão queria construir. E nesse lugar hoje está lá em Israel a mesquita muçulmana, que está neste lugar, né? Então assim, ainda não tem a perspectiva de como será construído, de qual exatamente o local, não sabemos. Mas o que sabemos é que Israel hoje, o povo judeu hoje, eles estão em pleno movimento, reconstruindo todos os utensílios do templo, tudo aquilo que era de ornamentação do templo, as roupas sacerdotais, tudo estão feitas, estão preparando tudo, até animais para sacrifícios, estão preparando, para que assim que eles tiverem condições
da localidade, eles então fazerem esse templo, construírem esse templo, né? É chamado lá em Israel Instituto do Templo, tá? E nós vamos ver esse vídeo, então, por favor. Jerusalém, logo aqui atrás. Shalom, nós estamos aqui em Jerusalém, logo aqui atrás está o Muro Ocidental, o Cótel. E logo acima do muro está ali o Monte Moriá, o lugar original onde foi construído o primeiro, o segundo templo. Existe ali uma mesquita muçulmana da Cúpula Dourada. E nós estamos exatamente no meio de um processo profético da restauração de todas as coisas. Deus prometeu restaurar o seu povo, Deus prometeu restaurar a sua terra e Deus prometeu uma restauração espiritual. Então a restauração ela se cumpre em 3 planos: a nação, o povo, a terra, como nós temos visto, e também uma restauração espiritual que está também ainda iniciando, porque ela é a última restauração das 3 que é feita em relação à descendência de Abraão. E o profeta Miqueias, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias, esses dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para lá afluirão os povos. Estamos vendo aqui muita gente passando, indo para esse lugar, já começou esse processo. Versículo 2 diz, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso não está falando do passado, isso está falando de um futuro muito breve. Jesus vai governar o mundo a partir daqui. As nações virão para Jerusalém para aprender a lei. Quem vai ensinar a lei, os mandamentos, as instruções de Deus para o homem na terra, será o povo de Jerusalém. E aqui, nesse lugar, as pessoas virão buscar conhecimento, aprendizado durante todo o milênio. Porém, antes que o milênio aconteça, o templo será construído. Muitos judeus eles acreditam que o Messias fará a construção. Porém, nós entendemos que a construção do templo ela acontecerá antes da volta de Jesus. Por quê? Porque o falso Cristo vai se assentar no templo, como o apóstolo Paulo diz. E ele, sendo o falso Cristo, ele precisa parecer o verdadeiro Cristo. E ele vai se fazer parecido com Cristo e vai se fazer como Deus. E por um tempo ele vai trazer engano. Muitos vão acreditar até que é o Messias que voltou. E ainda não é, ainda é um falso. Até que o verdadeiro Messias esteja aqui. Algumas pessoas, por causa disso, acreditam que o templo que vai ser construído é um templo falso. Porém, nós devemos lembrar que quando Salomão construiu o templo nesse lugar, ele consagrou a Deus e Deus recebeu a construção e falou que essa seria a sua casa para sempre, lugar da sua habitação perpetuamente. Quando Jesus veio ao mundo, havia um templo que havia sido construído por Herodes, ou restaurado por Herodes. E quem estava no governo do templo eram os saduceus, que era uma classe política. E Jesus não aprovava o que era feito pelos religiosos da época, mas ele tinha zelo pela casa de Deus. Mesmo que o administrador não era bom, o lugar sempre foi sagrado, sempre foi um lugar selecionado, escolhido, é o lugar mais importante de toda a terra. E um dia Jesus vai purificar o templo. Isso já aconteceu em outras vezes. O templo ele já foi edificado, já foi corrompido, foi purificado, foi corrompido, foi purificado. Até mesmo durante o período em que Israel estava sendo levado para o cativeiro, Deus fala que ele se distanciou, que ele se afastou do templo por causa da idolatria que foi praticada dentro do templo. Imagens de escultura de falsos deuses foram adorados no templo e por isso eles foram levados para o cativeiro. Mas Deus sempre fala a respeito da purificação, Deus sempre fala a respeito da restauração. Haverá sim a construção de um templo,
Por um tempo talvez ele vá ser realmente profanado, mas depois ele será purificado e Jesus vai governar a partir daqui. Nós já estamos no processo. Aqui em Jerusalém existe uma organização chamada Instituto do Templo. E o Instituto do Templo está preparando todas as coisas para a construção do templo. Em Israel já tem o óleo do mesmo tipo que era usado anteriormente no templo. Já tem o azeite que era usado no templo, já tem o vinho que era usado no templo, com a mesma forma de produção. Já tem a novilha vermelha para unção. E todos os utensílios, objetos utilizados no culto, utilizados nas instalações do templo já estão preparados. Existe uma grande menorá já, que já revestida de ouro, que custou milhões de dólares, já está pronto. Então os objetos do templo estão prontos. O que falta? Falta o lugar ser liberado. Nós ainda não sabemos quando, como, mas que o templo será construído aqui nessa esplanada, isso sim será. Existem algumas pessoas que admitem a possibilidade de o templo ser construído ao lado da mesquita ou entre aquelas duas mesquitas que estão lá na esplanada. Outros não admitem isso, que o templo teria que ser construído no lugar original, que é onde existe aquela mesquita da cúpula dourada. Mas nós ainda não sabemos, não temos a certeza, mas veremos, porque nós estamos vivendo dias proféticos. Então, muito em breve, ainda nos nossos dias, nós veremos coisas importantes acontecendo aqui. Muitos rabinos, judeus com mais de 70, 80 anos de idade, têm dito que eles verão a construção do templo, que eles verão a chegada do Messias. Um falso Messias se manifestará, se apresentará e vai enganar o mundo inteiro. Não vai enganar somente judeus, vai enganar a igreja, vai enganar todas as religiões, porque ele será adorado por todo mundo e a habilidade dele é do engano. Ele é o enganador e vai enganar a muitos. Como que a escatologia está em andamento, né? Não é algo que a gente possa dizer assim, não, isso parece algo muito distante. Não, está em andamento. E nesses dias agora também, o que eu percebi, o que eu vi na internet, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele assinou também um acordo de cooperação com Israel, justamente visando a ajuda para a construção desse terceiro templo. Tá? Então, ou seja, a escatologia não é coisa do passado totalmente, nem coisa do futuro. A escatologia, ela é a história de Deus, a história do povo de Deus, e as coisas estão acontecendo, ok? Vamos ver agora então
3 julgamentos, as 3 séries de julgamentos, então, que nós temos aí no Apocalipse. O primeiro são os 7 selos, que está no capítulo 6, de 1 a 17, e no 8, de 1 a 5. Depois, as trombetas, está aí os textos também, e as taças. E uma observação é que o 7º selo inicia as 7 trombetas, e as 7 trombetas inicia as 7 taças. Ou seja, quando você chega lá nas 7 taças, ou chega lá nas 7 trombetas, ele já anuncia que haverá as taças pela frente. Então, sempre que, ao terminar um desses ciclos, ele anuncia que vai haver mais outros, né? E também quando nós temos na 5ª, 6ª e 7ª trombetas, o Apocalipse chama também de 3 ais, tá? Serão flagelos mais cruéis, mais pesados, que o anjo anuncia, e ele fala, ai, 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 por causa das últimas 3 trombetas que ainda estão para soar. E nós vamos prosseguir. Então aqui nós temos os primeiros 4 selos, né? Os primeiros dos 7, que são conhecidos como cavaleiros do Apocalipse. Nós temos aí o primeiro, que é o anticristo, depois nós temos guerra, fome e morte. E como se sucede? Cavalo branco representa o anticristo. Observei o texto aí, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aqui existe uma ala da interpretação que vai dizer que é Cristo, mas segundo os estudiosos, dentro dessa linha nós estamos interpretando, por que esse primeiro cavaleiro branco não é Cristo, mas sim o anticristo? Porque ele empunhava um arco, e nós não encontramos na história bíblica, só os guerreiros ímpios usavam essa espécie de arco. Não há uma manifestação de nenhum ser celestial que viesse usando esse tipo de arma, tá? Então, é uma das evidências. E depois, ele não vem como vencedor, ele vem, ele recebe uma autorização para vencer. E quando Cristo é o segundo cavaleiro que vem no cavalo branco, lá já no finalzinho do Apocalipse, não, ele já vem montado no cavalo branco, vencedor, escrito nas suas vestes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então aí está a diferença. O segundo cavalo é o vermelho, que representa guerra, a grande guerra. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Ou seja, esse período aqui então é o período, lembrando bem, a igreja não estará na terra, segundo aqui essa linha de interpretação. Esses acontecimentos, eles começarão exatamente depois do arrebatamento. Agora, e por que há essa interpretação também? Nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo 5 de Apocalipse, você encontra João falando às igrejas, João escrevendo as 7 cartas às igrejas da Ásia, e após o capítulo 6, quando o anjo diz para ele, vem para cá, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Então, ou seja, depois daquele momento do tratamento com a igreja, tá? E aí começa esses cavaleiros, que são os primeiros que ele começa a ter na sua visão. Depois o terceiro cavalo é preto, que representa a fome. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e adiante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, que representa então a caristia. Aqui, se você pegar o que o cavaleiro branco vai fazer, depois o cavalo vermelho e o cavalo preto e o cavalo amarelo, então não tem assim, é uma progressão que exatamente vai levar à morte, porque a guerra vai tornar escasso o alimento, a guerra vai provocar
muitas doenças. Então, após essas batalhas, o que nós vamos ver no próximo cavalo será a morte, né? E não é o que nós já estamos vendo numa guerra. Então, uma guerra, ela causa essas circunstâncias catastróficas, né? Vem a matança, vem a falta de alimento, vem as doenças, então a consequência é morte. O cavalo amarelo, espada, fome e pragas. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Então, ou seja, começa as primeiras pragas, começa aqui a abertura desses selos, e esses cavaleiros que são figuras representativas de acontecimentos que se darão sobre a terra, né? Então, na consequência de cada um deles, será então muita morte, muita doença, por isso que é representado então pela cor amarela. E depois desses acontecimentos, nós temos então o quinto selo, que são as almas dos mortos. Aí no capítulo 6, segundo os estudiosos, nesse momento serão então as pessoas que morreram nessa batalha, que morreram na tribulação. E como diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, dentro dessa linha, a interpretação assim ilustrativa, para que entendamos, seria: as pessoas que não negaram a Cristo, então, consequentemente, não terão a marca da besta, irão morrer, irão ser perseguidas. E nesse momento, João ele tem essa visão, que quando abre então o quinto selo, ele viu esses mortos que estavam debaixo do altar. Segundo uma ilustração, é assim que João está lá vendo todas as visões, né, tendo todas as visões futuras que iria acontecer, e ele viu que no altar, tipo, abre-se uma porta, né, e essas pessoas, por quê? Porque elas não estão no céu. Domingo que vem nós vamos falar do estado intermediário. Então quem morre está no estado intermediário. Mas o que acontece? Elas estão falando com Cristo, estão falando com Deus, e elas vão dizer assim: até quando, né, nós não seremos vingados e tal, e Cristo então vai dizer para eles: não, peguem essas vestes brancas que representam justiça, ou seja, vistam essas vestes e esperem um pouco mais. É isso que o texto nos diz, ou seja, ainda iria prosseguir um tempo ainda essa tribulação, para que então Cristo depois pudesse vir para vingar a morte dessas pessoas. O sexto selo, grande terremoto devastador que causa grande revolta e devastação terrível, fenômenos astronômicos incomuns. Esta área da interpretação escatológica são chamadas escatologia cósmica, né? Porque todo o cenário cósmico, eles irão entrar em ação. Então haverá terremotos, tsunamis, haverá meteoro caindo sobre a terra, muitas coisas aonde o cosmo irá se manifestar, tá? Para trazer tribulação, né? Claro, para trazer muitas dificuldades. E aqui um grande terremoto então, que irá devastar a terra nesse período. Depois, os sobreviventes querem a morte, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O sofrimento será tão grande que muitos vão querer morrer, mas não vão ter condições de morrer. Deus não permitirá, porque esses flagelos serão exatamente para causar este sofrimento. Por quê? Porque eu expliquei isso numa aula, que Deus, o que Ele faz? Quando alguém não quer crer na verdade, Ele entrega tal pessoa para que creia na mentira, né? Esse é o problema quando nós somos levados a gostar tanto desse mundo,
levados a ignorar o que Deus fala, o que as suas revelações nos dizem, né? Então, eu acho que eu é que sei das coisas, eu é que consigo, eu que sei o que é melhor para mim, e ignoro Deus. Então, o que Deus faz? Quando tal pessoa assim faz, Deus então entrega a ele, como se estivesse dizendo assim: você quer acreditar na mentira? Então agora você vai crer mesmo, né? Então o engano, irmãos, a Bíblia diz que um abismo leva ao outro. É por isso que é preciso a gente dar um basta, é preciso a gente ter cuidado e clamar a Deus para que abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, né? Para que nós possamos de fato saber o que é a verdade. É necessário saber tudo isso para ser salvo? Claro que não. A salvação não é por mérito de ninguém, é por graça, né? Mas qual é a consequência quando eu não conheço as coisas de Deus? Eu estou sujeito a cair no engano, eu estou sujeito a ser levado por ventos de doutrina, é isso que a Bíblia ensina, por ensinamentos, né? E quem nesse período aqui não irá receber a marca da besta? Eles irão rejeitar, eles não vão aceitar, preferirão morrer, como nós vemos grande multidão que vão morrer. Por quê? Bom, eu já sei que essa marca é a marca da besta, e que quem receber esta marca perderá a sua salvação, não terá escapatória, viu, irmãos? Não terá escapatória. E a pessoa, depois que não querer essa marca, então ela vai sofrer, e ela vai preferir morrer, mas porque ela sabe que haverá ressurreição e etc. Eu até costumo dizer assim: quem serão essas pessoas, irmãos, que não vão aceitar a marca da besta? Irmãos, fica quase que evidente que é crente, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que conhecem essas histórias, porque quem não conhece não está nem aí. Porque quem não conhece vai dizer: não, eu quero logo essa marca aqui, vai facilitar a minha vida, né? Os crentes hoje já ficam assim, toda vez que há uma notícia escatológica, a gente já fica todo uriçado, né? Para tentar interpretar, entender. Agora você imagina, depois do arrebatamento, a igreja já não estará aqui, né? Haverá muito choro, haverá muita tristeza, e infelizmente o caminho é esse, é o que a Bíblia apresenta. O sétimo selo início das 7 trombetas. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então aqui começa uma segunda série de flagelo, uma segunda série de juízos, né, que virá. A primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue, a terça parte da terra morre. Então cairá fogo, né? Saraiva é fogo, bolas de fogo que vão cair sobre a terra, chuva de meteoro, né? Para que possa atingir as pessoas. E tem uma parte aqui que diz que essas pedras, quando cair chuvas de pedras, as pedras terão peso de 35 quilos. Então será um terror, né? O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. A segunda trombeta, grande bola de fogo cai no mar. Isso aqui agora vai atingir as fontes, né, de água. Primeiro atinge a terra e agora vai atingir as águas. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Então, segundo alguns, isso aqui será um grande meteoro, né? Nós temos aí muito, parece que os artistas, né, de Hollywood, eles adoram destruir o planeta, né? Então, direto eles mostram filmes, né? Fazem filmes dessa forma. Mas por quê? Porque se isso acontecer, é exatamente essa representação fictícia que eles fazem,
é o que a Bíblia está dizendo. Esse grande bola de fogo, serpente, lá em Gênesis, Satanás, ele teve esta perseguição. Por exemplo, eu vou só citar aqui, mas não dá para entrar nesse detalhe. Quando Caim matou Abel, é porque ele já imaginava, ele não sabia, Satanás não sabia quando nasceria este que pisaria a sua cabeça. Então o que ele fez? Ele sempre tentou destruir principalmente os primogênitos que nasciam das famílias judaicas, por não saber quem era este homem, né, que viria para governar. E aqui há todo um simbolismo que daí na próxima estudo de Apocalipse dá para poder falar, que esta mulher então é Israel, tá? E o filho que ela está esperando é Jesus, e claro que o dragão é Satanás, que está perseguindo o filho dela, mas ele foi arrebatado para o céu, que é o que nós sabemos. A 7ª trombeta início das 7 taças. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então veja que aqui agora há uma diferença. Aqui agora não é mais outro personagem, aqui agora é Deus, né? O próprio texto está dizendo: taças da ira de Deus. Primeira taça, chagas malignas. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então será colocado aqui um sofrimento naqueles que negaram a verdade de Deus, mas pelo lado oposto aceitaram a mentira de Satanás. Então eles sofrerão essa praga aqui, essa ira de Deus, né, que causará essas chagas. Segunda taça, mar torna-se sangue. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Lembra que quando, do primeiro flagelo das trombetas, que o mar virou sangue, morreu 1/3. Aqui diz que toda a criatura, né? Toda a criatura que vivia no mar será morto. Então será algo mais terrível ainda. Terceira taça, rios tornam-se em sangue. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. A quarta, grande calor. O quarto anjo derramou a sua taça do sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Quinta taça, horror, trevas e dor. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então veja só aqui agora aonde a besta vai parar. Cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Sexta taça, seca do rio Eufrates. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Essa passagem aqui também, quando a gente vai estudar Armagedon e a guerra de Gog e Magog, ela tem, principalmente a de Armagedon, ela tem um significado muito importante, porque esse rio Eufrates, que ele existe lá no Oriente hoje, ele irá secar, e diz que ele se tornará um caminho para que essas nações possam adentrar para vir batalhar contra Israel, tá? Sétima taça, terremotos e chuvas de pedra. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. E partiremos aqui então para a conclusão. Mas o que acontece, irmãos? O que nós estamos passando em rápidas palavras é que, como eu não preparei para nós estudarmos o Apocalipse, isso vai ser feito agora, tá? Nos próximos dias. Nós estamos mostrando os acontecimentos escatológicos, tá? Nós começamos com a profecia de Daniel, a profecia do capítulo 9, chamada 70 semanas de Daniel, e passamos por essa linha escatológica, tá? Nós vamos estar fazendo também numa próxima aula um resumo de tudo que nós falamos. Nós vamos estar aqui trazendo uma conclusão geral de tudo, para que você possa então ter em mente
primeiramente, para a gente poder conseguir entender a escatologia, você tem que ter essa linha, tá? Cronológica, essa linha cronológica. E a profecia melhor que tem para poder dar essa linha cronológica é as 70 semanas de Daniel, porque ela começa a falar da construção do templo e vem até onde nós estamos falando, passa pelo arrebatamento. Então, assim que o arrebatamento acontece, aquela 70ª semana que estava parada, ela retorna os acontecimentos. Então, todos esses acontecimentos finais aqui, do livro de Apocalipse, do capítulo 6 em diante, são então os acontecimentos da 70ª semana de Daniel, tá? E aí o que acontece? Como eu disse, ele é uma escatologia mais cósmica. Claro que o homem está ali sofrendo, mas vocês viram que a natureza, né, o cosmo é mundo, ele irá então entrar em ação debaixo da autorização de Deus para combater os ímpios, para combater o falso profeta, a besta, Satanás e tudo mais, tá? Numa outra oportunidade, o que a gente pode fazer? Estudaremos então escatologia pessoal. Domingo que vem eu vou falar sobre o estado intermediário. O estado intermediário, ele é a escatologia pessoal, que é o que acontece individualmente com cada um, né? Quando morre, o que você tem que fazer, para onde é que vão os mortos, os ímpios e os salvos. São escatologia individual, é o que nós vamos estar vendo, tá bom? Mas é assim, é um assunto muito grande, irmãos, e você tem vários outros textos, né? Você tem os textos que tratam desses assuntos, e é preciso um bom tempo para você conseguir fazer essa linha. Por isso a recomendação que eu dou: pegue uma linha de acontecimento, tá? A linha de acontecimento, Israel é o relógio, marca por Israel, aí passa por toda a história de Israel, lembrando do capítulo 24 de Mateus. Ali é chamado grande sermão profético, mas ele está dividido em 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus, né? E que o texto não nos dá ela separada. Há algumas Bíblias que já consegue, por exemplo, do verso 15 até o versículo 28, ele consegue já dar e coloca lá um subtítulo para a gente ir seguindo, tá bom? E para concluir então, nós podemos ver que os 3 estágios de pragas, selos, trombetas e taças, trazem flagelos semelhantes, aumentando suas intensidades cada vez que se avança. Então essa é a progressão desses flagelos. Cada vez que eles prosseguem, eles vão aumentando, vão intensificando. Essas fases correspondem à segunda metade dos 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição. No primeiro estágio, o anticristo se mostra bom e certo para solucionar os problemas mundial. No segundo momento, ele começa sua perseguição aos que não querem ficar do seu lado, né? É sempre assim. As pragas são chamadas de ira de Deus, derramadas para castigo dos que ficaram ao lado da besta, adoraram sua imagem e colocaram sua marca. E acabamos. Ok? Domingo que vem, irmãos, não perca que nós vamos estar falando sobre esse estágio intermediário, falando sobre o inferno, o que é inferno, falando sobre o Hades, o seio de Abraão, paraíso, tratando desses assuntos para nos trazer luz, ok? Não sei se vai fazer pergunta. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Pastor Célio está aí, o irmão lá. Patzel, quando estava falando nas trombetas, geralmente a Bíblia fala assim, e foi uma terça parte da terra, uma terça parte da água, terça parte morreram. Nessa parte, não seria para todo mundo? Seria só para uma parte, alguma parte do planeta, alguma coisa assim, ou
Ou eu não entendi? Não, é isso mesmo, né? Porque quando fala a terça parte, significa que tem três, né? Três partes. Então, se é uma parte, vai ser queimada, destruído, né? Uma terça parte vai ser destruída. Então, ainda vai permanecer as duas. No caso do rio, dos mares, a gente percebe que nas trombetas diz que uma parte será destruída. Mas quando a ira de Deus vem, diz que toda a vida no mar acaba. Então, quando há essa divisão de dizer uma terça parte, quando os anjos também, né, seguiram Satanás, é exatamente isso, é mostrar aqui a divisão, a quantidade mesmo. Então haverá, por exemplo, eu imagino assim, que não que seja, por exemplo, que vai acontecer isso em determinado região e país e no outro não. Não, eu imagino que vai ser global, só que não com a intensidade de destruir tudo. Não, vai vir com uma certa intensidade para destruir uma certa porcentagem e a outra ainda permanecer, né? Porque se Deus acabar com tudo naquele momento, no livro de Apocalipse, nós percebemos que na guerra do Armagedon, quando Deus vier, Jesus vier, é nesse momento que Jesus vem à terra, ele vai matar o falso profeta, o anticristo e todos os ímpios, naquele momento, é morto na hora, tá? E nesse momento é inaugurado o inferno. O primeiro que vai ser lançado lá é a besta. Então todos são lançados lá. E ainda não é o juízo final. Ainda vai ficar esperando. Depois, na guerra de Gog e Magog, já é uma guerra depois do milênio. Depois que Satanás foi preso e solto, né, que haverá ainda uma ressurreição de pessoas que vão se levantar, que será então o final. Mais alguém? Não? Espera aí que eu tenho uma pergunta. Lá no capítulo 9 de Apocalipse, quando fala assim, aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte, tem a marca da besta e essa marca de Deus, aqui está se referindo só aos judeus somente? Porque aqui já aconteceu o arrebatamento. Então, na verdade, existe, quando a Bíblia fala eleitos e escolhidos, dentro dessa linha de interpretação, não é a igreja. A igreja é redimida de uma forma diferente. Eleitos e esses selados, Israel, é o povo de Israel, que tem a marca, né, de Deus, o selo, na verdade, Deus, ele coloca o selo, e Satanás quer pôr a marca. Então há toda essa diferença. Então aqueles que são selados, eles não sofrerão essa morte, sofrerão perseguição, mas não morrerão, não serão mortos. E quando as pragas de Deus vier, né, nas taças, eles também serão poupados. E há outras personagens, como as duas testemunhas que vão aparecer, né, que alguns dizem que é Moisés, que é Elias, que vão estar, ou seja, nesse período, sim, não vai ser todas as pessoas na terra que vão estar sem buscar a Deus. Não, porque a Bíblia fala dos 144 mil selados que estarão aqui testemunhando sobre Cristo, né? E segundo todos a linha que eu já interpretei dentro dessa visão, que lá fala 12 mil de cada tribo. Então são descendentes de Israel, né? E a outra parte será os gentios que não quiseram selar a sua aliança com Cristo. Então, se não selou, não subiu no arrebatamento. E se não selou, não subiu, vai estar aqui. Então a maioria dos intérpretes também, eles vão dizer que essas pessoas, grande parte delas vão morrer, porque de fato nesse momento elas não vão querer negar a Cristo, vão preferir morrer. E lá em Mateus 24, quando fala assim, e aqueles que perseverar até o fim será salvo, essa palavra salvação aí não é salvação da alma, não é salvação espiritual, significa salvação da vida, salvação que não morreu. Por quê? Por causa da grande perseguição, de se esses dias não forem abreviados, até os escolhidos não suportariam, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
perseverar como? Fugindo, escondendo, conseguindo se esquivar da espada do anticristo. Então ele será salvo a sua vida. Ele estará vivo quando Cristo então estiver retornando. Ok? Obrigado, Deus abençoe, pastor Célio.